E a gente sabe que se Ele não estivesse sustentando todas as coisas, nós morreríamos instantaneamente. A graça que emana da cruz tem guardado a humanidade para dar tempo de alguns se arrependerem e se voltarem para Deus. Então tem ocorrido muito mais catástrofes, muito mais violência, muito mais mortes e tantas coisas horríveis. Inclusive o próprio Senhor Jesus falou que as tribulações dos últimos dias, as pessoas iriam desmaiar de terror pelo que viria a acontecer. Então nós estamos avisados. Agora nós, o povo de Deus, não ficaremos desesperados, porque nós temos uma esperança, porque nós temos um porto onde nós vamos chegar, porque Cristo está conosco, porque Jesus é o nosso caminho. Amém? Então eu queria rever com os irmãos, nós hoje reprisaremos a mesma abordagem que tivemos no dia 10 de março. 10 de março, sobre a questão geral do discipulado, mas hoje falaremos especificamente, novamente, sobre o que é ser de fato um discípulo de Jesus. Então, nós conhecemos às vezes crentes, membros de igreja, evangélicos, por aí vai. Mas eu queria hoje tratar novamente da questão do ser discípulo de Jesus, que é diferente um pouco de ser simplesmente um crente, de ser simplesmente um membro de uma igreja, de ser evangélico, ou de portar um perfil, gospel, assim, aparente. Hoje nós temos muita gente que se diz, cristão, evangélico e tal, mas vamos procurar olhar para a palavra de Deus e verificar o que é isso, o que é ser discípulo de fato de Jesus. Então, às vezes, a própria sociedade, as pessoas criam uma demanda e impõem essa demanda para a religião. E a gente fica vivendo em torno de alvos que não foram estabelecidos por Deus. Isso acontece muito até na nossa vida mesmo, vocês sabem disso. Às vezes você pode estar fazendo algo que... Quem mandou você fazer isso? Quem disse que era isso que era para você fazer? Aí é onde lá fora, secularmente, os coachings vão ajudar, os cursos, tem lá as terapias motivacionais, vocacionais e tudo mais, para você poder direcionar a sua vida de modo correto. Senão você fica ali patinando numa coisa, perdendo tempo. Então, para ser também discípulo de Jesus, nós precisamos centralizar a o nosso foco, a nossa visão deve estar na proposta de Jesus. Ele estabeleceu na sua palavra a estrutura da missão da igreja. Foi ele que comissionou a igreja. E às vezes nós podemos estar num ajuntamento como esse aqui, que reúne, se todo mundo vier no culto, não cabe a quantidade de membros congregados na nossa igreja, nós sabemos disso. De manhã nós tivemos em torno de quase 100 pessoas. Domingos retrasados tivemos 120 pessoas de manhã. À noite chega quase a isso também, 100 pessoas ou mais. Mas nós atendemos aqui em torno de mais de 200 pessoas, só pessoas ligadas à igreja. Mas a gente pode acabar caindo no engano de sermos só mais um ajuntamento e ficamos lambendo as feridas uns dos outros. E a gente precisa rever isso. Existem muitos desvios de foco, existem muitas situações que o inimigo coloca numa congregação para desviar a gente daquilo que exatamente importa. Então eu quero ler com você e vamos orar pela nossa reflexão hoje, e eu espero que o Senhor tenha liberdade de falar no nosso coração. Amém? Vamos juntos, Mateus 28, 19
e 20. Você pode ler comigo? Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Santo Deus, nós oramos mais uma vez, nos dirigimos a Ti, pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento que vamos pensar na Tua palavra, Senhor. Nós queremos hoje aqui compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem como proposta para as nossas vidas. Ajude-nos a percebermos os nossos equívocos, os nossos desvios, e que nós possamos hoje ser redirecionados para a Tua vontade, ao centro daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós e também para a igreja como um corpo, Senhor. Nós oramos agradecidos desde já em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, a missão da igreja é chamada de missão apostólica, justamente porque apóstolos significa enviado, né? Então, quem foi o primeiro apóstolo? Foi Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Deus, quando Ele viu que estava com um caos, Ele falou: opa, eu vou precisar salvar essas pessoas. E Ele então envia o seu Filho. Então, quando a gente fala de qualquer termo relacionado a apóstolo, apostolado, apostólico, nós estamos falando de um Deus que envia alguém para nos trazer a revelação da sua vontade para nós. Quem entendeu? Amém. Quando a gente fala de apostólico, apóstolo e tal, nós estamos falando, no sentido geral, daquele envio que sai de Deus, e Deus está interessado em trazer revelação para nós daquilo que Ele pensa a respeito de nós e como Ele nos salva dos nossos pecados. Então, na visão apostólica das Escrituras, nós vamos encontrar pelo menos 3 relatos importantes que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma sinopse, eles têm um resumo de um mesmo assunto olhado por 3 perspectivas diferentes. Então você tem Mateus, ele repara uma coisa. O que seria a visão de Mateus? Olha lá, ele vai falar o quê? Jesus se reúne lá na montanha com seus discípulos, alguns creram, outros duvidaram, mas ele disse: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então, como que Mateus vê? Ele vê um Cristo que recebe de Deus toda a autoridade. Autoridade em que sentido? Autoridade principalmente no sentido do plano da salvação. Jesus é o único que tem toda a capacidade de nos tirar do pecado e nos levar para o céu. É o único. Por quê? Porque Ele conquistou esse direito, entregando a sua vida na cruz. E quando Ele ressuscita, o que Ele diz? O Pai lhe deu toda a autoridade. Então, em primeiro lugar, tudo na nossa vida deve ser baseado em quem Jesus é e em que Ele recebeu do Pai. Amém? Tudo na nossa vida. Nunca parta de outra coisa. O princípio da nossa vida é Jesus. E o Jesus cheio de autoridade e que tem todo o poder nos céus e na terra. Em relação, inclusive, vocês conhecem a doutrina, não é nosso tema hoje, mas inclusive naquela questão de que o diabo, ele nos prende e tem alguns direitos e poderes sobre nós enquanto nós estamos no pecado. Mas até isso, Jesus recebeu poder e autoridade para desfazer, se a gente se arrepender dos pecados e buscar o Senhor. Quem entendeu? Eu costumo ensinar. Qual é o poder do diabo sobre mim? Aquele poder que eu lhe dou, descuidando da minha vida espiritual. Mas quando eu estou em paz com Deus, a palavra então diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo e ele fugirá. Então o diabo só vai ter na minha vida o poder e a autoridade que eu lhe der. E por isso que Jesus está falando: é-me dado todo o poder. Então se o diabo tem poder, Jesus tem todo. Amém? Então não fica esse negócio assim: pastor, você não tem uma ministração especial de desfazer o laço do diabo que está no meu pé? Não tem. Eu tenho uma dica para você: se renda ao Senhor,
Confesse o teu pecado e abandone, que você vai alcançar a misericórdia de Deus. Amém? Porque quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Na perspectiva de Mateus, ele vai falar da autoridade de Jesus e ele orienta. Ele diz assim: olha, eu sei, ouvi que Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, como a gente leu, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Então, como é que se faz discípulo primeiramente? Mateus mostra essa perspectiva. A partir da autoridade de Jesus, você vai, convence as pessoas para seguir, e quando as pessoas entenderem o Evangelho, você batiza essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem o processo do ensino. Não, já vai pegando aí. Na perspectiva de Mateus, a gente enxerga que a missão apostólica da igreja é fazer discípulos, não apenas anunciando, proclamando, pedindo para alguém levantar a mão aceitando a Jesus e batizando, mas também ensinando. Então, e esse ensino, nós vamos falar daqui a pouquinho, ele não é só um ensino teórico de discurso. Porque onde é que acontece um dos nossos principais desvios? É quando a gente se acostuma a ouvir discursos e sermões e não levamos para a vida prática o que ouvimos. Então a gente se acostuma a ouvir bons sermões, a ouvir Deus acariciar-nos, porque Deus nos acaricia, sim ou não? Quem às vezes está tão mal, está muito mal, e Deus vem e faz um cafuné em você. Geralmente é nos cultos que Ele faz isso, ou lá no seu cantinho orando em casa, Ele faz também. Mas geralmente no culto, Deus usa alguém físico para pôr a mão em você. Por isso que Ele fala: em meu nome vocês vão pôr as mãos nos enfermos. Olha aí, por que Jesus fala isso? Podia pôr a mão. Para que pôr a mão? Minha mão nem tem tanta, não tem nada na minha mão. Mas Ele fala: mas em meu nome, diz comigo se você puder, em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Olha que interessante. Então Deus nos acaricia, mas precisa aprender as lições. Nós não podemos nos acostumar com o cafuné. É igual aquele filho. Tem criança que a gente só cria com cafuné. Ai, que fofinho. Ai, que cheirosinho. Ai, que bebezinho. Tudo. Não, tem hora que, opa, não. Não, mantenha o não até o final do dia. Porque isso vai ensinar seu filho a ser um filho excelente. Senão ele cresce manhoso, cheio de mimimi, e chegar lá fora vai apanhar. Porque lá fora o mundo não diz só assim pra gente. Verdade ou não é? Então você que tem filho aí, filha, viu, Marcinha e Cris? A Giovaninha, tem hora que não é não. Sim é sim, não é não. Vamos lá, vamos repetir, porque repetindo aprende. Diz assim: sim, sim, não. Diga assim: o que passar disso tem influência maligna. A missão apostólica da igreja na perspectiva de Marcos já muda. Se você for olhar na sua Bíblia, é o verso mais conhecido que tem aí em relação à grande comissão da igreja, falando em missão da igreja. Marcos vai falar o quê? Ide por todo mundo e proclame, pregue o evangelho a toda criatura. Quem se lembra desse texto de Marcos? Quem se lembra desse texto de Marcos? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, inclusive no original, não tem o tempo do verbo no português. Então você não vai achar lá no grego Jesus mandando ninguém ir. Lá não tem essa ordem. Lá tem assim. O mais aproximado seria: enquanto vão, ou indo, proclamai. Essa é a perspectiva de Marcos. Então a ênfase de Marcos, o prisma de Marcos, a visão dele é que Jesus mandou proclamar o evangelho. Olha só a perspectiva. Mateus: vão e façam discípulos, batizando e ensinando. Marcos já vê o quê? Proclamem. Por quê? Porque é importante nós entendermos que o evangelho precisa ser anunciado. E eu vou dizer uma coisa, queridos: nós estamos numa crise enorme nesse sentido. As igrejas não pregam mais o evangelho. As igrejas às vezes pregam soluções de problemas imediatos. E isso pode acontecer? Pode. Às vezes Deus manda mesmo uma palavra de socorro para uma situação imediata, não tem dúvida, está certo, queridos? Então, um movimento, eu vou esperar parar.
Então, há uma crise nessa questão. As igrejas estão substituindo a pregação do Evangelho, que é uma pregação dura, difícil de engolir. Porque como que você chama pecadores que estão sofrendo? Estão sofrendo, mas o alvo de Cristo não é aliviar sofrimento imediato do ser humano. Já foi difícil ouvir isso, né? Você sabia que Deus ele não fica desestabilizado? Eu vou correr na terra porque as pessoas estão sofrendo. Não, o problema de Deus é o ser humano está caído. O ser humano está longe da minha presença. Eles não podem morrer assim. Eles precisam ter uma experiência com o meu filho. E qual é a chamada do Filho de Deus para o pecador que está sofrendo? É para segui-lo. Quer me seguir? Aí o que ele faz? Recebe a cura das doenças, sorte no amor, prosperidade financeira. É isso que Jesus falou primeiro para os seus discípulos? Não, ele falou: quer me seguir? Então faz o seguinte: negue-se a si mesmo. Cada frase que eu falar, você dá glória a Deus. Não pode ser? Vamos combinar assim? Jesus, o Evangelho é Jesus dizendo para o pecador sofrido, sofrido. E nem não que ele não esteja indiferente, não que ele esteja indiferente, ele não é indiferente ao sofrimento humano. A gente sabe disso. Mas a prioridade dele não é resolver os nossos problemas imediatos. A prioridade dele é: você quer me seguir? Então faz o seguinte: negue-se a si mesmo. Tá, já negou a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É dizer: não é como eu quero. Chega para mim, basta. Fala o seu nome aí, fala assim: ô Sérgio, chega de você. Tem irmão que não fala, não. O ego está tão alto. O ego humano está tão alto que teve irmão que fez assim, veio para fazer fala. É o sinal que precisa do Evangelho, que precisa o inteiro. É a palavra que a gente está ouvindo, né, irmãos? Olha lá, vamos tentar, irmão. Quem sabe alguns irmãos, né? E sempre tem que dar uma chance, que Jesus é assim, né? Não ganhe. Tá? Jesus me ajuda a ser como tu. Diga de novo: Sérgio, chega de você. Não é como você quer. Segura o choro e obedece o que Deus está mandando. Segunda frase, depois que ele disse negue-se a si mesmo, sabe o que ele diz no Evangelho? Tome a cada dia a sua cruz. E aí você me segue. Agora ele diz uma coisa também: quem me segue jamais andará em trevas. Aleluia! Com Cristo, não. Primeiro ele mata a gente para ressuscitar, certo? Amém? Amigos não. Amigos, às vezes você vai falar um problema, a pessoa destrói o resto. Às vezes você está na beirinha do abismo. Aí você chamou o amigo, não sei o que, ele veio, bate você. E tem uns amigos que são piores, né? Enfim, mas tem também aqueles que falam: calma, dá a mão, vem, sai daí primeiro para a gente conversar, né? Mas Jesus não. Jesus, ele não tem medo de matar você. Às vezes o que a gente precisa não é receber nada. Às vezes nós estamos tão na mazela do pecado que nós precisamos morrer mesmo. Mortificar totalmente para deixar Jesus recriar, fazer uma nova pessoa. E tem gente que não entende isso. O Evangelho é isso, é confrontante. Então Marcos vê sobre essa perspectiva. Como é que a igreja deve fazer missões? Como é que a igreja deve cumprir sua missão no mundo? É proclamando o Evangelho. E o Evangelho não é qualquer coisa. O Evangelho não é qualquer mensagem. O Evangelho não é palestra motivacional. O Evangelho não é aquele negócio, sabe, que você é importante. Você é muito. Diga para você mesmo: eu sou importante. Eu sou 7 vezes, diz 7 vezes. Não, isso não é Evangelho. Evangelho é: você é um miserável pecador, mas Jesus morreu por você. E a graça dele te alcança. E é ele do começo ao fim. Não tem nada a ver com você. Evangelho não é inflar o ego de ninguém. Evangelho é pôr a gente no lugar
igrejas estão com o seu foco desviado? Porque tem muita gente ainda querendo se defender. Falou mal de mim. E daí se falou mal de você? Você deve. Se deve, conserta. Se não deve, fique em paz. Porque o problema está com quem falou, não com você. Agora ninguém fala glória a Deus. Vai falar glória a Deus. Tem alguém falando mal de mim, eu vou dar glória a Deus, pastor. Mas quem está na cruz não tem reação. Jesus escolheu 12. Certo? Endiabrados alguns eram, mas se libertaram. Mas tinha um que era o diabo e não teve jeito. Mas Jesus conviveu com eles até o fim, os amou e não absorveu. O segredo do discipulado é você chegar no nível de não absorver Judas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convivo, no caso de Jesus, que era homem, e Deus, ele tinha ainda a onisciência. Você imagina, era mais difícil, porque eu não sei tudo, eu só desconfio. Mas já fico atrapalhado. E Jesus que sabia o tempo todo quem era Judas. Mas até o último momento, Judas reúne os seus comparsas e combina com eles: ó, aquele que eu der um beijo no rosto dele é esse, pode prender ele. Recebeu umas moedinhas lá e será. Não sei, misericórdia de mim. Eu espero que eu não seja um traidor de Jesus também. Mas uma coisa eu penso na minha cabeça: quando chegar lá no céu, eu quero conversar um dia com Jesus sobre isso. Se ele salvaria Judas. Eu acho que sim. Porque ele é muito gracioso, Jesus. Ele é muito generoso. Ele salvou a mim, não. Como que ele ia salvar Judas? Quem aqui diria assim: pastor, eu já traí Jesus também, mas eu me arrependi e estou aqui hoje. Aleluia. Graça a Deus nos alcançou. Mas até o último momento, quando Judas chega e dá um beijo no rosto dele, antes disso ele vê Judas e fala: amigo, o que você vem fazer? E Jesus não era mentiroso, não era falsidade. Jesus sempre foi muito verdadeiro. Tanto que Jesus já tinha falado: vocês são 12, não são? Um de vocês é o diabo. Um de vocês vai me trair. E quem é Jesus? Porque crente é uma vez. Santo de Jesus tem poder. Para que te interessa tanta coisa? Tem coisa que não interessa. E tem gente sofrendo por isso, irmão, porque está interessado demais em assuntos que não tem respeito. Confia nas pessoas. Confia na liderança da igreja. Confia. Se você não tem motivo para desconfiar, confie. Até que isso seja provado ao contrário. Mas não queira saber de tudo. E eu disse: quem é Jesus? Sou eu? É ele? Porque se eles soubessem, eles tinham matado Judas antes. Agora eu pergunto: com Jesus, o Judas não tem que ninguém se mexer. O Judas se enforca sozinho, filho. Mas Jesus não absorve Judas. Quem pode dizer comigo assim: Jesus não absorve Judas? Quem está ouvindo o que eu estou ouvindo aqui? Você está ouvindo o que está vendo? Para onde Jesus quer te levar? Ele quer te levar para um momento em que você creu no Evangelho tanto, tem tanta convicção da sua conversão, que você não deixa ninguém te desviar por fora. Está falando mal de mim, está me traindo, não importa. Não, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu estou indo. E outra, aqui na terra, irmãos, a gente pode até ter, administrar algumas situações, mas nós não vamos fazer a separação do joio do trigo. O Senhor Jesus falou que o joio foi semeado porque os homens dormiram, Satanás semeou e só vai poder ser colhido no final pelos anjos. Agora é o seguinte: enquanto está aqui no mundo, dá para enganar. Agora o Senhor diz o que na sua palavra? Que se usa de engano, não fica na minha casa. Ele não está falando só da casa terrestre, porque para Deus esse prédio não importa tanto mais. Agora na casa eterna dele, ninguém passa pela porta sem ele saber quem é. Diz que ele vai separar
cordeiros e bodes. É ao contrário, né? À direita, cordeiros, à esquerda, bodes. Aos cordeiros ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Para os bodes, a sua esquerda. Irmãos, hoje ainda não é o juízo final a todos, sim, não sei, porque Ele está nos dando oportunidade aqui, amém? Deus é muito gracioso com a gente. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade hoje de ouvir Tua palavra para minha casa, sabendo quem eu sou e qual é o meu lugar. Teu plano. Então, quando o Evangelho é proclamado, ele tem que causar esse impacto nas pessoas, o impacto de que eu preciso me tornar um discípulo de Jesus, a ponto de ser semelhante a Ele. Ainda na perspectiva, e Marcos vai falar da questão dos sinais que vão seguir a proclamação do Evangelho. Vocês vão proclamar e esses sinais seguirão ao seu crerem. Aí ele menciona lá vários sinais extraordinários que sempre ocorreram na história e ainda ocorrem se nós continuarmos pregando o Evangelho. Jesus falou que estaria confirmando os sinais até o fim dos tempos. Então ele diz em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em outras línguas, vocês vão pegar em serpentes, vocês vão vencer o poder do veneno, se alguém tentar envenenar vocês, porque estão pregando o Evangelho, né? E também vão pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. E diz que eles saíram, pregaram e Jesus confirmou os sinais, a palavra que eles transmitiram. Está lá escrito. Lucas vê já uma outra questão, né? Se você puder abrir aí em Lucas 24, 44 a 52, ele vai falar que convinha que se cumprisse tudo que estava dito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante. Ou seja, era tudo sobre ele desde o começo. Se você falar em profetas, você está falando de Moisés, gente. Moisés escreveu o Gênesis. É antigo, não é? Mas Moisés já falava de Jesus. Tudo ali girava em torno de Jesus. Toda a Escritura, ela converge para Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Por isso que Ele mesmo disse para João na ilha de Patmos: eu sou o Alfa e eu também sou o Ômega. Se fosse na nossa língua, Ele estava dizendo: eu sou o A, mas eu também sou o Z. Quem pode levantar a mão e dizer: Senhor, bendito seja o teu santo nome? Porque Jesus foi exaltado por Deus acima de todos os nomes. O seu nome foi exaltado. Então veja bem, Lucas vai falar da centralidade de Cristo nas Escrituras, desde os profetas, passando pela profetas, salmos e declamações. Lucas 24. É que eu estou com uma outra versão aqui. A lei de Moisés, profetas e salmos. Lei de Moisés, profetas e salmos. Ou seja, todo o Antigo Testamento estava falando o tempo todo sobre Jesus. Aí, quando tem a carta aos Hebreus, lá no capítulo 1, não está aqui no roteiro, você pode anotar, quem estiver anotando ou ver na sua casa, Hebreus 1 e 2 está falando que antigamente ele falava por meio dos profetas, mas agora ele fala pelo meio do Filho. Ou seja, quando Jesus veio, mudou a maneira de Deus falar com a humanidade. Por quê? Porque Cristo aconteceu. Cristo já era a realidade. Então, não precisava mais ninguém intermediar, porque Jesus já veio e se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem o Pai, a não ser por mim. E Lucas enxerga isso, justamente porque a base da missão da igreja são as Escrituras, e não o que eu acho. Não é o programa que a igreja escolhe, não é a cultura gospel evangélica que uma congregação escolhe, mas é as bases a base da Escritura. O que a Bíblia ensina sobre Jesus? Isso é o Evangelho. Tanto que Jesus mesmo chega a afirmar: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, no interior dele fluirá rios de água viva. Então, ou seja, existe a possibilidade de ser pregado um Cristo que não é o Cristo da Escritura. Quem compreendeu isso? Existe possibilidade de ser pregado um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo da Bíblia.
E se o evangelho que está sendo pregado não é do Cristo da Bíblia, a salvação também não é. Está tudo errado, está tudo equivocado. É a mesma coisa do GPS. Você põe lá um endereço lá. Você vai para a cidade, põe o endereço aqui da segunda balsa. Você vai chegar na cidade como? Então, se você quer chegar no céu, é só pelo Cristo da Escritura. Só tem um caminho. E esse caminho está delimitado na palavra. E Lucas vê essa perspectiva de uma base missionária, de uma base da missão, do sentido da nossa existência. Pastor, o que isso tem a ver com as contas que eu tenho que pagar segunda-feira? Tem tudo a ver, porque prioridade para a sua vida é a missão que Deus te deixou aqui. E o resto vai acontecer com a sabedoria que Deus te dá. Então, preste atenção, você que precisa de um motivo existencial. Nós estamos falando sobre isso aqui. Por que eu existo? Por que eu estou aqui nesse mundo ainda? Porque Cristo quer que você entenda a centralidade de Cristo nas Escrituras. Deus quer que você entenda isso, que a base da missão é o Cristo que foi profetizado e a pregação do arrependimento. Lê para nós o verso Lucas 24. Ok, do 45 até o 47, por favor. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Sim. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, em seu nome, seria pregado o arrependimento. Quem quer pregar para a pessoa se arrepender? Primeiro, você vai pregar para alguém se arrepender dizendo que a pessoa está certa? Não, você vai pregar confrontando. Você vai pregar dizendo não está certo, não está tudo bem. Inclusive a pregação do Evangelho é essa tônica. Olha, não está tudo bem, a gente precisa arrumar aqui. A gente precisa ver o que Cristo está mandando fazer. Inclusive, queridos, uma das questões que às vezes ou pelas quais as pessoas não se convertem, é por achar que está tudo bem. Não aconteceu nenhuma catástrofe. Mas quem disse que tem que esperar acontecer alguma catástrofe? A catástrofe já aconteceu no Calvário, 2000 anos atrás. O inocente morreu lá. Por quem que ele morreu? Essa deve ser a base da nossa conversão. A base da nossa vida de discípulo de Jesus peraí, ele deu a vida por mim porque eu estava errado. E agora eu preciso abandonar minha vida e seguir a Deus. Ser como Ele. E a pregação do arrependimento é uma das perspectivas de Lucas. Ok, vamos andar, senão a gente não consegue encerrar. Discípulo de Jesus, falando-se num sentido bíblico mais amplo ainda, ou mais profundo, é quando nós falamos de um processo de formação de uma pessoa. Querido, não existe a gente falar que é convertido se você continua exatamente a mesma pessoa que sempre foi. Ser discípulo de Jesus é abrir mão de um estilo de vida para aprender outro. Eu vou repetir isso. Ser discípulo de Jesus, para ser membro de igreja, não precisa de nada disso, tá? Para sentar aí no banco, ficar vivendo sem saber para onde está indo, não precisa nada disso que eu estou ensinando. Mas o que eu estou ensinando aqui é que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos compreender que há um processo de formação de uma nova pessoa. Isso não é uma coisa tão simples. Isso é algo sério. Olha lá, o que Paulo diz, por exemplo, aos Efésios, quando ele fala dos dons espirituais, Efésios 4:13. Até que todo ele dá para a igreja homens, dons, ministérios, para quê? A igreja pode ler para mim, por favor? Até que todos alcancemos a unidade e a fé do conhecimento do Filho
21 anos que sou pastor dessa igreja. E já sofri muito com a parte que os irmãos sabem das críticas. Tem uns passarinhos que voam falando algumas coisas e tal. Aí passa lá em cima da minha casa. Né? E a gente fica doente. Já fui para o pronto-socorro. Já fui pensar que eu estava infartando. Aí um dia eu, Jesus. Aí o senhor falou assim: opa, você não amadurece mesmo, enfim. Eu vou usar alguém para te falar com você. Aí ele usou um homem que, inclusive, o sobrenome do cara miserável é Carnal. Vamos aqui já ouvir. Ele é muito bom no que ele faz. Né? Nem é convertido, hein? Mas Deus usou uma mula para falar com Abraão. O Carnal deve ser melhor que uma mula. Ele é um ser humano. E sabe o que ele falou comigo? Eu ouvi Deus falar comigo. Ele falou assim: se alguém está falando de você e você ainda fica desequilibrado, o problema está em você. E se você não deve, está em você 2 vezes. Porque primeiro, você não está entendendo que o que a pessoa está dizendo é mentira. Se é mentira, por que você está tão preocupado? Tipo assim, né? Caminhões na cabeça do pastor. Então, aprende, amadurece. Agora eu pergunto, por que a gente ainda tem tantos conflitos desnecessários? Porque não tem tanta gente madura. Porque se tivesse, a gente nem conversava algumas coisas. Tem coisas que a gente não conversa e não ouve. Eu já tenho irmãos aqui na igreja que quando alguém vem, está sabendo? Essa semana mesmo eu respondi. Está sabendo? Não. Não quero saber e estou quase com raiva de não quero ouvir. Entendeu? Se a pessoa está presente, não está, então não quero saber. E outra, irmãos, eu já sei de tanta coisa que eu preciso administrar isso. Tem coisa que eu oro falando: Jesus, essa informação não é minha, toma para ti, não quero. Porque eu ouço tudo de todo mundo quando necessário. Né? Mas graças a Deus, quando eu ando nas casas, não quero saber da sua vida pessoal, particular, do dia a dia, não quero, fica lá para você. Se tiver lá uma crise porque não entendeu alguma coisa e precisar de apoio pastoral, meu expediente é de terça a quinta com horário marcado. Liga para mim que eu marco de aqui. Beleza? Quem entendeu? Amém. Ah, eu ofendi. Miserável do pastor só atende com hora marcada. Eu sou assim mesmo. Eu tenho família, tenho mulher, filhos, outras obrigações, além da vocação. Não sou Deus, não estou em todos os lugares, não consigo enxergar tudo e não quero. Eu falo para Deus: Deus não me dá dom para ver mais do que eu já vi. Não quero. Não tenho esses dons que as pessoas por aí dizem. Esses dias estava lá um cartaz lá: vem não sei aonde, porque o profeta da visão do raio-x vai estar lá. Eu falei: eita. Não quero. Misericórdia, eu não estou conseguindo administrar o que eu já tenho conhecimento. Não quero ver mais nada. Né? Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos que Deus dá pessoas na igreja. Deus dá dons na igreja, até que todos alcancem. Olha lá, presta atenção no texto. Até que todos alcancemos. Inclui os pastores, inclui os líderes. Inclusive nessa igreja, os líderes que não amadurecerem nisso, para o que você está fazendo. Precisa amadurecer, não tem que ficar ouvindo tudo, não tem que ficar falando tudo. A tentação vem, às vezes a língua coça. Mas o que o Tiago diz? Que se você não refreia a sua língua, você está mal, filho. Que religião é essa sua que você não consegue se controlar? Na hora de calar tem que falar. Eclesiastes diz: há tempo para todo propósito. Há tempo de falar, mas há tempo de estar calado. Agora o ego não gosta disso. Mas isso é o Evangelho. Em 21 anos, vocês não têm noção do que eu tive que filtrar para vir aqui no púlpito. Quando eu vou orar, o Senhor fala isso, você não diz lá em cima, porque lá não é lugar de se desabafar. Nisso você cala sua boca, porque você não precisa se defender. Você precisa de defesa, crente precisa de defesa.
Crente não precisa de defesa. Crente conserta a vida e anda direito. Tem boa reputação. Se for preso, a palavra diz que a glória do Senhor vai se manifestar lá dentro da cadeia. Se você for inocente, Deus manda um terremoto e abre essas cadeias e você sabe. E Deus é glorificado. Discípulo, ele se submete ao processo de aperfeiçoamento. Não é alguém que só levantou a mão, se batizou, está frequentando a igreja. Fala, Senhor, irmão, aleluia, Jesus, glória a Deus. Conhece todos os negócios lá dentro da igreja, mas não amadurece. Então o que a gente precisa entender? Que Deus quer que nós alcancemos. Inclusive o objetivo final é que a gente chegue na completa medida da estatura. É muito isso aí, né? Presta atenção. Quem consegue imaginar a estatura de Cristo como pessoa? Como Cristo age e reage? Pense, vamos pensar comigo. Quem aqui está se preparando para viver com Ele na eternidade? Eu não vejo a hora. Eu convivo com algumas pessoas interessantes hoje, outras nem tanto e outras muito miseráveis. E eu tenho aprendido. Eu é que preciso amadurecer, não são as pessoas que têm que mudar. Agora, o meu ministério é ajudar as pessoas a mudarem. Mas se você também sair daqui e não praticar o que eu estou ensinando, você vai continuar desse jeito. E é problema teu, não é? Você vai lidar com as implicações da sua displicência. Ficou sério? Vamos para o significado de discípulo. Alguém vai ler para nós? Tem 2 aí, né? Ajuda, por favor. O que é ser discípulo? Ser um seguidor ou discípulo de alguém no sentido de aderir aos ensinamentos ou à doutrina de um líder, ou promover a causa desse líder. Então, num sentido geral, é ser um seguidor, aderindo a ensinamentos, doutrina e promover a causa de um líder. Segundo significado, alguém que aprende de outra pessoa no processo de instrução, seja formal ou informal. O que significa isso? Não é um discurso num auditório como esse aqui. O discipulado também inclui uma convivência proposital, uma convivência de aprendizado. Não é convivência qualquer, hein? Não é um encontro aleatório. É um encontro para aprender a ser discípulo de Jesus. Inclusive nisso. Eu vou lá visitar o Marcos. Aí me vem na mente um negócio. Eu preciso aprender. Será que é para compartilhar com o Marcos e a Márcia isso? É necessário. É realmente necessário. Será? Entende? Então a gente vai precisar ir amadurecer. Eu vou lá para a casa do Marcos, eu tenho que buscar ter discernimento para andar com o Marcos, para andar com os irmãos. Inclusive tem irmãos mais novinhos, tem irmãos mais maduros, né? E em nenhum dos casos é autorizado a gente usar algumas coisas como maledicência, sabe? Essa coisa da crítica na ausência, a coisa se fosse... Irmão, inclusive eu vou pedir um favor para essa igreja aqui. Eu quero que ninguém se ofenda comigo, por favor. Eu vou fazer 50 anos agora em maio, 21 anos de pastor dessa igreja, 27 de casado, meu filho está com 24 anos, daqui um dia vai ser um advogado, doutor, e eu não tenho tempo mais para minimizar, não. Eu não quero que ninguém me procure para dar recadinho. Eu quero que você me procure para obedecer a Jesus. Você fala assim, pastor, eu reconheço que eu tenho problema e quero melhorar. Conta comigo. Agora, se for para ficar com conversa, está sabendo, eu não sou mais, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Aí não sei se o Ben e a Lígia querem assumir essa parte. Bispo Marcos, Bispa Márcia. Então vamos deixar com a Sandrinha Pacheco, uma das nossas diretoras. Vão tudo na casa, qual o número lá? Pastor, você está fechando a porta, pelo contrário, eu estou abrindo a porta para perguntar para você nessa noite, você quer seguir a Jesus comigo? Então nós vamos olhar o que Jesus manda fazer em cada situação. Inclusive, quando vier me procurar, se for fofoca, eu corto você na primeira frase. Ops, não quero ouvir. Vamos ligar para o irmão que está falando.
Inclusive a primeira obrigação seria você falar com a pessoa, não te ouvir, pode trazer, aí sim, traz com testemunho, se tem certeza do que está falando, porque aí a igreja vai julgar, não é nem o pastor. Pastor, coitado, não julga nada. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus. O meu convite é: vamos andar mais para frente, vamos amadurecer. Inclusive, novos irmãos têm se congregado aqui com a gente, mas nós precisamos seguir Jesus. Senão a gente vai continuar sendo só igreja de crente mesmo. E eu vou falar para você, eu estou enjoado de igreja de crente. Enjoado, tem dia que eu falo assim, acho que eu vou sair da igreja, vou desviar da igreja. Porque igreja de crente é um negócio difícil, irmão. Mas aí quando eu vejo que Jesus não chamou a gente para ser da igreja de crente, Jesus chamou a gente para seguir Ele, para ser seguidor dele, para amadurecer, crescer. Oi, Judas, tudo bem? O pastor está falando oi para Judas. Mas Jesus amou Judas até o fim. Agora, ele era impermeável. Ele não nos servia. E nós vamos chegar lá. Alguém que aprende outra pessoa. Discipulado não é só sentar na igreja e ouvir discurso embora. Discipulado é aceitar o enfrentamento dos relacionamentos. Discipulado é se aproximar mais, com a intenção de ser mais parecido com Jesus. Uma das perguntas que nós devemos fazer todos os dias para nós mesmos era: como Jesus faria nessa situação? Então, a gente precisa quebrar um pouco essa coisa de achar que a gente sabe lidar com tudo, ou de achar que a gente já tem que ter resposta pronta para tudo, uma solução para tudo. Principalmente os Pedros presentes hoje, todos os Pedros impulsivos, todos os agitados aí, todos os que bateram, levou. Calma. Diz a igreja, fala assim: calma. Muita calma. Isso. Porque nós precisamos perguntar: Jesus, o que o Senhor faria nessa situação? É uma pergunta, irmão, é a pergunta do discípulo. E aí, irmãos, é em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Hoje de manhã tratamos da questão do casamento, as bases do casamento. Quem esteve aqui achou interessante? Bastante gente. Não muito, né? Levanta a mão quem esteve e achou interessante. Ok. Quem diria assim: igreja, vem para EBD. Amém. Nós falamos sobre sexualidade, sobre o que Deus estabeleceu, o que não existe, que a gente nem tem que perder tanto tempo que não existe na Bíblia. E a gente precisa focar naquilo que Deus estabeleceu. Então, a mesma coisa é em relação a ser discípulo. O que Paulo diz aos Gálatas 4,19? As irmãs, por favor. Meu Deus, queridos, Novamente. sua causa. Por quê? Até que Cristo seja formado em Olha o que Paulo diz. Ele sente internamente uma agonia, uma dor, mas a dor dele é para quê? Para ver Cristo sendo formado nas pessoas. Olha que interessante, irmão. É igual o interesse dos pastores hoje no geral, né? Não é assim? Quem está comigo aí? Os pastores no geral, né, se interessam mais em que Cristo seja formado nas pessoas, não é isso? Vamos reler Mateus 28, 19 e 20. Vamos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que ele lhes deu. Para lá. Isso. Ser discípulo é proclamar o Evangelho, batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, mas também é ensinar esses discípulos a fazerem o quê? A obedecerem a todas as ordens. Mas o que a gente faz? A gente se batiza, senta no banco e fica: só quero ver se o que estão fazendo certo ou errado.
Jesus mandou fazer isso? Não. Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos que fossem batizados, mas que também fossem ensinados. Ensinados a quê? No discurso? Somente? Não. A obedecer. A gente está muito familiarizado com esse texto, mas não estamos praticando como deveríamos. E é por isso que eu estou batendo nele. Como que você ensina a pessoa? Eu lembro quando eu fui estudar teologia, por exemplo, com ênfase em missões, né? Que a gente fez um curso lá no Betel, estamos agora na conclusão. Eu falei, puxa, 4 anos presencial. Como vai ser isso? E lógico que eu tinha alguns preconceitos, eu tinha algumas coisas que tinham me falado, mas eu falei, não, eu quero ir, recomendaram, eu vou. E assim, os primeiros impactos que eu tive, eu falei, santo Deus, eu vou ser desconstruído aqui. Porque tinha algumas aulas que eu falava assim, o Betel tem esse diferencial, eles têm os professores muito assim, selecionados mesmo, no sentido de serem cristãos piedosos antes de serem professores e mestres. Né? E depois tem uma capacidade acadêmica incrível. Nós temos no Betel alguns professores da mestrado, da USP, doutorado, enfim. Mas irmãos, nesses 4 anos eu fui reconstruído, desconstruído a cada dia, a cada aula, a cada situação. Nós fomos expostos a estágio prático, nós fomos expostos a projetos missionários. A igreja acompanhou, fiz uma viagem para Durvalina, para Paraíba, para conhecer um projeto enorme lá que me ampliou muito a visão em relação ao Nordeste, ao sertão, ao campo missionário. E eu fui hoje, quem aqui diria assim, vou fazer uma pergunta difícil de fazer, mas faz parte do contexto do que eu estou ensinando hoje. Quem aqui diria assim, pastor, você é miserável, mas tem algumas coisas em você que melhoraram nesses 21 anos. Tem algum irmão sincero que diria isso? Que difícil, hein? Eu não vou nem. Olha aí. Quem diria assim, pastor, você melhorou em algumas coisinhas? Ninguém diz. Levanta a mão. Obrigado, Lili. Meu filho levantou a mão. Porque uma das coisas que eu aprendi nos seminários foi isso. Se a Bíblia não mudar você e a sua família não confirmar isso, você precisa continuar tentando aprender tudo. Não é o culto que te aprova, é tua família. Ixi, minha esposa está aqui hoje, baiana, terrível, sincera. Com ela escreveu no meu, eu falo para ele, eu gosto assim, porque me ajuda a não querer enganar, não, né? Então, a Elza está aí, quem quiser confirmar no final, se foi bom eu ter buscado entendimento, conhecimento, pode perguntar para ela. Tem aqui um pastoral que me acompanha também de perto, tá bom? Inclusive, queridos, dúvidas sobre mim, me perguntas que eu costumo responder, tá bom? Amém? Não vai perguntar lá no mercado, na padaria, que pode ser que alguma coisa, mas pelo menos você não vai ver cheque meu lá pendurado, tá bom? Tá no vídeo. Sérgio de Oliveira Caetano, CPF decativado, nada disso. Tanto que quando eu entrei para pastorear essa igreja, meu nome estava no SPC. E eu falei para o conselho que estava reunido naquele dia, eu não posso ser pastor porque eu estou com o nome sujo e pastor não tem nome sujo. E alguns irmãos me disseram, peraí, pensa. Se você for acertar isso, você está sendo sincero com a gente aceita você como nosso pastor. Eu falei, lógico que eu quero acertar. E acertamos e depois disso, acabou. Tem esse negócio de ficar devendo na praça, esquecer das contas. Pela fé. Olha, pela fé, trabalho e paga as contas do dia. Bom. Por quê? Porque eu tenho que ser como Jesus. E outro, Jesus era diferente. Jesus tinha a moeda na boca do peixe, agora eu tenho essas, né? Paga aí, Jesus, cadê o imposto aí? Espera aí um pouquinho, vai ali no rio, pesca um peixe, abre a boca dele. E como ele sabia que estava a moeda naquele peixe, como que aquele peixe obedeceu e veio? Ninguém sabe. Mas quando abriu a boca do peixe, tinha uma moeda que dava para pagar o imposto dele e do
ensine esses novos discípulos. Agora eu pergunto, eu estou disposto a enfrentar a minha vida de discípulo, aprendendo, porque, irmãos, aprendizado não é apenas, sabe, uhul! Não, discipulado, aprendizado é ter aquelas áreas da sua vida confrontadas. Como você lida com isso? Isso aqui. Ou como nós lidamos, inclusive, com o sofrimento alheio e até com o pecado alheio. Deixa eu dizer uma coisa: o discípulo de Cristo, não converse, que eu vejo que está conversando e minha tentação é falar o nome. Discípulo de Cristo é aquele que até quando o outro peca, ele se torna responsável por ser resposta na vida do outro que está pecando. E isso é maturidade do discípulo, que se aprende com Jesus. Quem entendeu isso? Porque qual é a grande dificuldade dos discípulos de Jesus, principalmente os mais novos ou quem não amadureceu ainda? Se perde quando ele encontra o pecado alheio. Olha que interessante. Ele devia estar feliz porque o outro está pecando, não é ele. Mas ele se atrapalha. Agora eu pergunto, o que Jesus faria? Jesus seria a resposta para o pecador. Por isso que ele mesmo ensina. Você viu seu irmão pecar? Conversa com ele. Seja a resposta para a vida dele. Eu sei que na prática isso não é fácil, mas se a gente também eliminar isso da doutrina, nós vamos estar desobedecendo a Jesus. E eu pergunto, não precisa responder, lógico. Chega, né? Como que está a sua reação em relação aos outros? Você ainda está se perturbando muito? Precisa amadurecer. Você é só crente ou é discípulo de Jesus? Se é discípulo de Jesus, não precisa perder. Precisa seguir a Jesus. A gente não pode estar na igreja com uma expectativa de que, e aí, acertaram tudo para eu me sentir bem? Não, nada disso. Nós estamos na igreja para seguir Jesus. E aprove o Senhor sermos resposta para a vida de alguns que estão ainda titubeando. Amém? Senhor Jesus, que sejamos resposta. Senhor Deus, que nós amadureçamos a ponto de ser resposta a partir da nossa casa. Às vezes tem alguém que está errado lá em casa, às vezes tem alguém que te perturba a sua mente, a sua cabeça, você vem para o culto assim, pastor, só Deus vai ver. Que bom que tem Deus na sua vida. Se você é discípulo de Jesus, você vai aprender a conviver com Judas. E eu tem uma coisa, hein? Deus permite que o Judas fique na sua vida até que você amadureça. Quer apressar a solução para Judas? Amadureça. Discipulado tem a questão proclamacional, sim. A pregação fala daquilo que é falado mesmo. O Evangelho precisa ser falado, mas não é só isso. Nós não podemos ser ouvintes esquecidos do Evangelho. Nós precisamos rever se somos de fato discípulos de Jesus. Se estamos aprendendo. Paulo diz: puxa, eu passei fome, gente. Eu passei necessidade, mas eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Agora, o apóstolo Paulo, ele era o que diferente da gente? Deus não faz exceção de pessoas. Você acha que para Paulo foi facinho aprender? A dizer assim: puxa, está complicado, mas eu vou administrar, buscar sabedoria, e aprende. Tem aquela época, eu lembro um mês aí que apertou lá em casa, irmãos, eu descobri tanta coisa no meu armário que eu nem sabia que tinha, e que não precisava comprar aquele mês. Olha que interessante, tudo isso é aprendizado. Entendeu? Mas só teve uma irmã até que me chamou uma vez, não é daqui, não é daqui, tá? Eu separei do meu marido. Por que você separou? Eu abri a geladeira e só tinha uma cebola. Eu falei: caramba, você não fez uma sopa de cebola, irmão. Esse foi o motivo
motivo do seu divórcio? Como assim? Quer dizer, depois a gente descobriu que não era esse o motivo. A cebola foi só um pretexto. Mas irmãos, a gente às vezes é destruído até no relacionamento, no casamento, na família, quebra tudo, arrebenta tudo, porque ninguém abaixa a cabeça para ser discípulo, aluno. A vida é feita de aprendizado. Não sei se os irmãos estão sendo ajudados com essa palavra. Amém. A vida é feita de aprendizado. Nem tudo Deus vai. Nós cantamos aqui Deus de milagres, Deus de promessas. Sim, mas tem dia que Ele não vai fazer um milagre. Porque Ele quer trabalhar em você alguma coisa. Ele quer que você amadureça em alguma coisa. Você não tem que ficar toda hora esperando só que Deus faça, que as pessoas façam para você se sentir bem. Você precisa perguntar a Jesus qual é o próximo passo da minha vida. Até em relação à minha igreja. Eu vejo que tem algumas coisas lá problemáticas, Senhor. No que eu posso ser útil? A gente tem feito essa oração? João 8, 31, 32. Jesus disse aos judeus que, peraí, se creram era o quê? Era o quê? Quem crê é crente. Só que a Bíblia classifica. Crente não é necessariamente discípulo. Até porque na categoria de crente você vai encontrar uma pessoa lá que ninguém gosta de saber disso, mas eu preciso informar. Se você fizer uma tabelinha por categoria crente, você vai encontrar lá o diabo. Só você está numa lista onde ele está lá também. E diz que inclusive, Márcio, no caso do diabo particularmente, ele crê tanto e ele sabe quem é Deus, que quando ele tem qualquer percepção da presença de Deus, diz que ele estremece. Tanto que quando o pai, o Emmanuel, encarnou, ele andava no mundo e os demônios continuaram sabendo quem ele era. Que é um dos indícios de que ele era Deus ainda. Homem-Deus. E alguns, inclusive Marcelo, quando viam de longe, diziam: o que eu tenho contigo, filho do meu filho, já vieste me perturbar? Medo, tremor, mas o homem desce. Agora olha o que ele disse aos judeus crentes: vocês são verdadeiramente Deus disse, se, olha a condição, se permanecerem fiéis como membros da igreja cristã. É isso? Não. Fiéis aos meus ensinamentos. Já creram? Então agora está o próximo passo. Em que na sua vida você não está obedecendo a Jesus? Não obedecendo. Precisa fazer o que ele mandou, do jeito que ele falou, em todos os aspectos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. É como ele falou na palavra dele, em tudo. Mas o que tem de crente que não é discípulo, ele é crente, mas ele ensina os filhos do jeito que ele quer, ele cuida do casamento do jeito que ele quer, as finanças, o dinheiro é meu, cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Mas como que você está administrando o seu dinheiro? Não presta contas a ninguém. Não, o discípulo de Jesus negou-se a si mesmo. Ele vai pedir orientação, sim, para alguém que conhece os ensinamentos de Deus, para ele poder pensar na vida e obedecer. 32. Então, depois que você creu e ficou na palavra, aí sim você, então conhecerão a verdade. Olha lá, é a sequência do João 8, 31. E então conhecerão. E a verdade, Deus livre. Ser discípulo é diferente de ser crente. Vamos ler mais. Fica essa aba daí da direita em pé para ler para nós esse texto, por favor. É Mateus 27, 24 a 27. Isso. Assim que vocês lerem, vocês sentam, um do meio levanta e lê o outro. Aí senta, o outro levanta e lê. Tá? Vamos fazer assim, porque tem irmão já meio chegando, a gente já acorda com o pessoal. Vamos lá. Vocês, por favor. Quem? E as
firme. Obrigado. Vocês, quando vierem as chuvas, as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não, pois foi sobre rocha firme. Obrigado. Vocês. Mas quem ouve meu ensino quando vierem as chuvas, né? A tempestade vai bater, a inundação e vai derrubar essa casa. Tiago 1, 19 a 25. Os irmãos, por favor. 19. Juntos, entendam isso, meus amados irmãos. Sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem a falar. As irmãs ensinarão. O 20, as irmãs. Os irmãos 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. As mulheres 22. Os irmãos, pois ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém fora de si mesmo. As irmãs, a igreja toda, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Isso não precisa explicar isso. A missão da igreja só é cumprida na sua integralidade quando nós proclamamos sim o Evangelho de Jesus, quando nós batizamos as pessoas que se convertem, mas também quando nós ensinamos, tanto nos cultos quanto no dia a dia. Inclusive, queridos, aguardem, orem por isso, porque nós estamos vivendo uma vida secularizada nos dias de hoje, que tem feito muito mal para a vida espiritual da igreja e para o cumprimento da sua missão. Hoje nós temos pessoas que vêm para cá, eu estou generalizando, estou falando de geral, tá bom, queridos? Não é um ataque pessoal, nada disso. Eu só estou exortando a igreja porque temos o nosso caminho. Nós precisamos consertar. Inclusive eu sou o primeiro que assumo isso. Deus, eu tenho um monte de falha, mas eu tenho uma vontade enorme de acertar. Quem está comigo nisso? Glória a Deus. Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor e vamos hoje fazer uma aliança aqui. Para quê? Daqui a pouco eu não quero mais passar uma semana, 15 dias, um mês longe do Marcelo Gavioli e da Cris. Não quero mais. Chega disso. Chega. Eu quero que a igreja retorne para as casas, em grupos menores, que a gente possa se olhar um no olho do outro, perguntar como que está. Irmã, está precisando de alguma coisa? O que eu posso ajudar? Vamos estudar hoje aqui juntos, só pensar no princípio, aquele princípio lá que o pastor mencionou domingo. A gente está praticando, vamos orar sobre isso aqui, vamos cantar um hino para Jesus. Uma reuniãozinha de 1 hora na família em casa, na semana. Eu acho que eu aposto nisso, que isso deve melhorar bastante a nossa vida de discípulo de Jesus. Quem entende dessa forma já? Quem vai me ajudar a orar por isso? Pastor, eu não entendo, mas eu vou orar. Me ajude, tá bom? Vamos orar para que a gente possa retomar, né? Vocês sabem que nós temos aqui na igreja alguns irmãos que vivenciaram isso que eu estou dizendo aqui, no início da igreja. E depois a gente teve tanta coisa para fazer. Eu fui um pastor precoce, vocês sabem disso. E quando eu fui pastor, eu não sabia nem o que era isso.
Até por isso que eu não queria, porque eu falei, Deus, como que é isso? Mas Deus deu graça, a gente chegou aqui, não morreu, não deu AVC, né? Tá tranquilo em relação a isso. Mas eu quero rever, inclusive, o futuro, o meu futuro, da minha vocação pastoral, junto com a igreja, para a gente errar menos do que erramos até aqui. Amém, queridos? Nós precisamos ser uma igreja onde nós possamos ser, de fato, discípulos de Jesus, né? Pessoas que aprendem de Jesus. Então, a missão da igreja é uma abordagem que não se resume apenas em discurso. Nós precisamos praticar, precisamos sair da zona de conforto e seguir a Jesus no relacionamento com os nossos irmãos. Presta atenção. Encerraremos dizendo isso. Não há como ser discípulo de Jesus sem andar com outros discípulos. Porque o grande barato do discipulado é amadurecer pelos relacionamentos. Então, mostra para mim. Eu não quero nem que você olhe de lado, porque com essa pessoa você vai ter que conviver. É essa pessoa difícil que está aí perto de você, que você vai ter que enfrentar, às vezes confrontar ou ser confrontado, mas tem que ser tudo na humildade. Honestidade, quando tiver confiança, abre o coração, ora junto, peça perdão dos pecados, né? Nós vamos crescer muito nisso ainda. Amém, queridos? Nada deve ser feito aleatoriamente. A gente não vai sair bem da vida pessoal para todo mundo, não é isso não. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de relacionamentos. E deixa eu ser sincero aqui, irmãos. Você não vai se relacionar profundamente com 200 pessoas durante a sua vida toda. É com 2 ou 3 no máximo. Jesus, da humanidade toda, ele escolheu 12. Um era o diabo, e dos 11 também não eram todos tão amigos. Tinha alguns que eram mais chegados. Porque isso é necessário na vida. Isso não é fazer diferença. E outra coisa, eu não estou autorizando ninguém aqui, e nem Deus, nem a Bíblia autoriza a fazer diferença de ninguém. Trate bem todo mundo, inclusive Judas. Quem pode orar para mim e falar assim: Jesus, eu oro de novo, me ajuda a amadurecer para conviver sem absorver Judas. Quando encontrar com Judas, não evita não. Cara, por quê? Porque você não tem problema. Você não é Judas. Tudo bem, não vai sair por aí chamando gente de Judas. Isso vai dar uma confusão. A pessoa encontrar e fala assim: oi, tudo bem? Judas. Aí a pessoa: por quê? O pastor que mandou. Aí a gente salva aqui. Não, eu estou dizendo que não interessa quem é o Judas. O Judas, no final, ele vai sozinho para a pirambeira. Se ele não se arrepender, ele vai sozinho. Isso vale para a tua vida lá em casa, pessoal, na empresa, qualquer lugar. Não se defenda. Quem é Jesus aqui? Amém. Não se defenda, não se vingue. Deixa Deus cuidar. Porque se o Judas, se você estiver sendo injustiçado, o Judas vai lá na pirambeira, Jair. Ele mesmo faz o nozinho da corda, põe no pescocinho, na árvorezinha e pô. Sozinho. Fala para o seu irmão: deixa o Judas se virar. Pronto. Dá atenção. Não dá atenção. Não. Ser discípulo é mais do que apenas ouvir. É crer e também responder à mensagem do Evangelho. É ser batizado, sim, mas assumir um compromisso junto com outros irmãos de aprender e obedecer os ensinos de Jesus. A banda vem para cá. Eu quero fazer um convite para a oração final. A gente tem um assunto em poucos minutos sobre acampamento, mas eu quero orar ainda com a igreja. Quem diria assim: pastor, eu entendi o que foi ensinado hoje, fui abençoado, eu vou sair daqui para abençoar mais as pessoas. Vai ficando de pé, vamos orar juntos? Vamos lá? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar. Quem entendeu que ser discípulo é diferente de ser crente? Ser crente é uma coisa, agora ser discípulo de Jesus custa mais. Inclusive alguns estudiosos dizem, e eu concordo, salvação é de graça, mas discipulado custa tudo.
Eu recebo de graça e sou salvo. Porque sou salvo, posso seguir a Cristo em obediência. Eu queria que você orasse pela sua própria vida, a partir da palavra que você ouviu hoje. O que Deus falou com você? Esquece o outro. Esquece o Judas. Esquece tudo. E diga: Jesus, passa um raio-x em mim. Será que eu estou te seguindo mesmo? Será que eu estou amadurecendo? Me ajuda, Senhor, a amadurecer. Eu quero te seguir sem ficar preocupado apenas com o meu próprio nariz. Eu quero te seguir por quem tu és. Eu quero ver tua maturidade na minha vida. Inclusive você vai sofrer bem menos, viu? Quando você amadurecer, você já não dá tanta atenção para tanta coisa. Não precisa, nem subir a pressão. Calma. Jesus está cuidando. Senhor, eu oro agora. Eu oro pelos meus amigos e oro pelos meus inimigos. Eu oro pelos que amadureceram, por aqueles que andam comigo e me causam conforto, ainda que me confrontem, ainda que me ajudam a entender as minhas fragilidades. Mas eu também oro por aqueles que se tornam às vezes tropeço para mim. Mas me ajude a lidar com isso. Pode ser que o meu irmão não mude, mas eu quero mudar. Olha assim, Senhor. Senhor, me ajuda para que eu amadureça. Para que lá na empresa, no meu trabalho, lá na faculdade, não importa, na minha vizinhança, as pessoas possam, quem sabe, ver Jesus em mim. Me ajude a lidar com as minhas reações. Me ajude a não me importar tanto com aquilo que não é verdade. Não interessa, Senhor, se tem uma galera, uma multidão dizendo. E daí? Eu ouço hoje a tua palavra. A tua palavra me chama para uma vida de aprendizado, de maturidade. Deixa eu dizer, no final, tudo vai convergir para o teu bem. Você está seguindo a Jesus? É sincero? Se não é também, pega o Senhor. Senhor, estou sofrendo por causa de falhas minhas e não fui bem compreendido. Alguém está querendo tacar pedra em mim. Me ajuda a consertar minha vida. Me ajude a ser reconhecido pela minha integridade. Me ajude a ser reconhecido pela minha dignidade. Me ajude a ser conhecido pela verdade. Me ajude a ser reconhecido